Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um que eu não falei do jogo de Fluminense e Vitória. Para quem não sabe, esse aqui é um quadro que eu falo sobre jogadores em questão. E vamos abordar sobre, a partir desses jogadores em questão, sobre o atual momento do Fluminense, né, que é importante. Então, entenda uma coisa pra mim, que o YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. E bom, o que falar, né? O que falar desse momento, né? Que até os 44 minutos estava 0-0 e aos 45, os 44 e 30 estavam 1-0, Vitória. Vitória 1, Fluminense 0. Gol de Janderson. E bom, sabe, esse gol de Janderson ele é interessante para marcar os dois primeiros personagens, que é o Alexander e o Renato Augusto. Quer dizer, exatamente isso. Alexander e Renato Augusto. Os dois entraram no primeiro tempo. Inicialmente teve essa aposta de colocar mais jogadores dessa forma. O time começou a ficar mais ofensivo. A vitória era necessária. Mas quando a gente vê que o Renato Augusto é o segundo volante e o primeiro volante é o Alexander, nesse caso, a gente tem um grande problema. Que é o problema que aconteceu no caso do gol do Janderson. O Zé Hugo ultrapassou todo mundo. Ninguém tem realmente aquela finese justamente de jogador defensivo, de jogador que realmente rouba a bola. E o único que roubava a bola, ele substituiu logo entre os tempos, que foi o Gabriel Pires, resultando nisso tudo que aconteceu. É interessante a gente ver isso. O Fluminense tem muito jogador que não sabe marcar. E é por isso que a gente sofre muito na defesa. O Fluminense tinha que precisar muito de jogadores mais marcadores. Nós temos ali, por exemplo, o Freitas, que nunca é utilizado. E que eu gostaria de ver no Fluminense. Outros jogadores que também marcaram muito essa situação foi justamente os recém-contratados Davi Terãs e Douglas Costa. Davi Terãs estava muito esquisito, estava diversas vezes indo para o meio de campo, sendo que a posição que ele foi colocado era para ser ponta. E aí diversas vezes aquela ponta que faltava era justamente porque ele sempre cobria o meio de campo. Até às vezes fazendo o papel do Ganso. O Ganso chegava como segundo atacante, o Keno chegava como ponta fixo, o Cano chegava como centroavante. Isso é muito ruim para o Fluminense. Depois, o Davi Terence acaba saindo, entra o Douglas Costa, que ele vira um ponta fixo. Nessa situação você já tem justamente um 4-2-4, normalmente é o sistema falido do Fernando Diniz, acontecendo de novo. E novamente a gente não conseguindo fazer nada de elaboração do meio de campo para frente. E os dois realmente eles são a simbologia disso tudo. No momento em que a gente precisava de um armador, nós não tínhamos armador. E no momento que a gente precisava de um ponta, nós não tínhamos um ponta. Entendeu? Como que realmente a situação dos dois cada vez mais se complica porque a própria gestão do Fluminense se complica. Nós precisávamos de um ponta no momento ali do Davi Terãs, estando na equipe principal. Ele estava toda hora no meio. Nós precisávamos de jogador de meio quando foi colocado o Douglas Costa na ponta. Isso daí gerou muito problema para o Fluminense. Uma outra questão também é sobre a valorização que está tendo correta de dois jogadores. Um deles ainda fora do Fluminense, que é o Felipe Melo. E a valorização também do Thiago Santos. Nós vimos claramente como que o Thiago Santos afeta muito esse esquema defensivo. Nós vimos que melhora muito o esquema defensivo do Fluminense com esse jogador na zaga.
E nós vemos também a questão também da falta que faz o Felipe Melo dentro do Fluminense. Entender como que esses dois jogadores serão precisos para o futuro e entender que jogadores como Marlon e como Antônio Carlos hoje não performam muito bem e não deveriam nem estar sendo colocados como titulares ou até mesmo reservas, é para mim preocupante. Então eu gostei desse tipo de situação que aconteceu nesse jogo específico. Antes de falar mais sobre mais os 3 personagens, mais 5 personagens no Fluminense, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo, Vitor G 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. E bom, a gente também tem aqui sobre essa questão de Marcelo e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, só para vocês terem uma noção, só mostra do porquê ele não é titular no Fluminense. Ele é um jogador que realmente ele é muito fraco tecnicamente. É um jogador que ele não expressa justamente aquilo que se espera justamente de um jogador ponta, um jogador lateral. Aí a gente pega, por exemplo, o Flamengo, que tem sempre pontas que atacam muito bem. O próprio Bahia, o Botafogo e o Fluminense não. O Fluminense tem pontas que somente servem para tocar para os pontas não, os laterais. Os Fluminense tem os laterais que só servem para tocar para os pontas. E é isso. Enquanto isso a gente vê no Marcelo, que mesmo sendo Marcelo, é um jogador que consegue justamente fazer o que nós precisamos muito nos laterais, que é um ataque mais fervoroso, com os laterais servindo também como atacante nesse time do Fluminense. E é por isso que a gente vê a diferença. Um outro personagem é o Fábio, que novamente pouco trabalhou no lance do gol. Na minha concepção ele não falhou nessa situação. E eu só não coloquei ele como o melhor do jogo, eu coloquei o Gabriel Pires porque eu queria fazer justiça ao nome do Gabriel Pires. Mas nada realmente que me tiraria que se não fosse o Gabriel Pires seria o Fábio. O Fábio foi um dos melhores e continua sendo um dos melhores, isso me preocupa. Se o melhor do seu time é o goleiro, é porque o seu time está sendo fracassado. E por fim, Marcão, primeiro jogo, ainda continua com aquela situação de ter muita poluição química de Diniz nele. O time ainda continuou jogando no dinizismo. Todo mundo esperava uma postura diferente do time e o que não houve. Isso preocupa todo mundo. E preocupa também o Marcão propriamente dito. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Não vou falar mais nada, não vou falar mais do Marcão. O Marcão ainda está sofrendo com a questão do dinizismo, mas tudo bem. Mas é isso. Se inscreva no canal. Faça o triplo que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo, Vitor de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.